E nós vamos conversar agora com Tameia Danilon, que é ex-coordenadora da Força Tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo, muito envolvida em todo o processo de investigação contra a corrupção aqui no Brasil. E agora nós vamos falar sobre como ela está vendo essa situação toda. Procuradora Tameia, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, não deixou de chamar a atenção de todos no último final de semana, especialmente durante o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, manifestantes a favor do presidente Bolsonaro contra Sérgio Moro, não é? E é no mesmo espaço em que nós tivemos, alguns anos atrás, manifestantes a favor do Partido dos Trabalhadores contra os defensores da Lava Jato. E Sérgio Moro talvez seja dos principais símbolos aí da Lava Jato, de toda a investigação, de todo o combate à corrupção que houve aqui no Brasil. Eu queria saber como é que é a sua avaliação, você que participou muito desse processo todo da Lava Jato, coordenou os trabalhos aqui em São Paulo, como é que vê essa situação hoje? Olha, essa situação não é boa, essa animosidade acho que não faz bem para a democracia. Claro que as pessoas têm pode defender os seus pontos, as suas questões, temos que ter pluralidade de ideias, né? Mas eu acho que não pode ter animosidade, nem muita polarização, embora eu não goste dessa palavra, mas acho que é a palavra que mais exprime o que nós estamos vivendo. Eu penso que as pessoas, elas têm que pensar um pouquinho mais com a razão e não com a emoção. Temos que ser mais pragmáticos. Vamos com calma. O ex-ministro Sérgio Moro trouxe acusações graves ao vivo, quando ele entrega o cargo, então vamos aguardar, vamos ver o que ele vai trazer de provas, vamos deixar o inquérito transcorrer e depois a gente forma o entendimento. Agora, não podemos já ficar de um lado defendendo um ou acusando o outro, sem saber realmente o que está acontecendo. Eu não gosto de dar muito opinião política, né? Eu sou da área jurídica, eu sou técnica, mas é necessário que as pessoas analisem a situação com mais clareza, com mais serenidade. Política não pode ter muito, digamos assim, muito fanatismo, nem de um lado, nem para outro. E a gente testemunhou um pouco mesmo no governo anterior, que tinha essa posição muito antagônica contra os membros da Lava Jato, até o ataque que nós sofremos pelos hackers, o ataque cibernético é um exemplo disso, de que a todo custo queria se tentar derrubar a operação. Isso não é democrático, isso não é saudável. Penso que todos os brasileiros querem o melhor para a nação, então não tem por que ter esse partidarismo exacerbado. Vamos com calma analisar as provas e para depois formarmos uma convicção e escolhermos de que lado vamos ficar. Agora, procuradora, as investigações da Lava Jato avançaram muito, em boa parte, pela independência que a Polícia Federal teve em relação a essas investigações, assim como a própria Justiça, não é? Sim, é muito importante que a Polícia Federal seja um órgão autônomo, que tenha autonomia. Ela é um braço do Poder Executivo, é um braço armado, mas é uma polícia que ela serve ao Estado, ela não serve ao governo. Então, ainda que se troque os governos, a Polícia Federal continua sendo um órgão do Estado, então deve sim ter a sua autonomia. Ela não pode ser submetida a ingerências, eventuais mau uso dos homens da Polícia Federal. Claro que ainda não está nada evidenciado, nada comprovado, embora o ex-ministro Sérgio Moro tenha trazido alguns indicativos e me parece que a palavra dele tem um certo peso pela sua trajetória, pelo que eu conheço da vida profissional do ex-ministro Sérgio Moro. Então, se de fato estava havendo qualquer tipo de interferência por parte do presidente da República, isso é um fato grave e que deve ser apurado, amplamente apurado e com a celeridade que a investigação requer. Agora, procuradora, como é que fica a própria Lava Jato nesse contexto todo? Nós temos dificuldades impostas agora até pela pandemia que interrompe determinadas atividades. Nós temos condenados pela Lava Jato que tiveram alguma flexibilização em função da pandemia também. Nós temos a liberação de um número muito grande de presos. Eduardo Cunha, por exemplo, teve permissão para ficar em casa, é um dos investigados quando se fala em corrupção. Enfim, tem uma flexibilização talvez relacionada à pandemia, mas a senhora vê futuro e haveria ainda necessidade de a Lava Jato ir muito além do que ela foi?
Olha, deve ir além, é necessário que vá além, né? Há muito material ainda para ser apurado, tem muita matéria-prima ainda para ser trabalhada, mas aconteceram alguns no meio do caminho, alguns atrasos, uns retrocessos na Lava Jato. Tem de fato uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que autoriza que os presos que estão no regime de reclusão, que eles cumpram prisão preventiva domiciliar, tá? Mas me parece que não é uma boa recomendação. Por quê? Porque se há uma pandemia, se as pessoas têm que ficar afastadas da sociedade, elas não podem retornar à sociedade. Então, me parece que é uma decisão um pouco equivocada. Atualmente, eu estou trabalhando alguns processos do STJ e tenho recebido muito essa solicitação de poder cumprir a pena domiciliarmente. E eu tenho me posicionado contrário a isso. Não faz sentido, ainda mais pessoas perigosas, como já testemunhamos, 2 pessoas do PCC, que foram colocadas em liberdade, romperam as tornozeleiras eletrônicas e fugiram. Agora, uma outra questão que acho que todos estão vendo, que a Lava Jato não está mais caminhando como andava, a todo vapor, com operações, com prisões. Isso se deu muito por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, quando entendeu que não seria constitucional a prisão após a segunda condenação. Então, o que acontece? Como a colaboração premiada era um dos pilares da Operação Lava Jato, agora os réus ou investigados, sabendo que dificilmente vão ser presos, porque se vai esperar todas as instâncias, as 4 instâncias, o que demora 10, 15 anos, o risco deles serem presos é muito pequeno. Então, por que eles vão colaborar com a justiça? Por que eles vão devolver o que eles subtraíram dos cofres públicos? Por que eles vão aceitar se recolherem em casa, numa prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica? Então, essa alteração de entendimento foi muito significativa e foi um golpe, literalmente falando, na operação por conta disso. Então, por isso que não está tendo tanta operação, embora aconteçam algumas, mas não está no mesmo ritmo como havia no passado. Porque as investigações, elas puxavam o fio da meada, né? As pessoas ficavam com medo de uma condenação, de uma prisão muito prolongada e acabavam fazendo delação e puxando novos casos, novos implicados, e a partir daí as operações iam avançando, né? Exatamente, porque quando começaram a ver que grandes poderosos estavam sendo presos também, que as provas estavam sendo descobertas, e com o início das colaborações, muita gente foi preso, porque o crime de corrupção é um crime muito complexo de ser investigado. A alta criminalidade, os criminosos de colarinho branco, é muito sofisticada o modo como as operações são feitas, então não é fácil investigar esses crimes. Então, por muitas vezes, é muito importante essa colaboração, porque em algumas fases da Operação Lava Jato eram apreendidos mais de 3.000 documentos codificados, que a leitura daqueles documentos não é fácil. Então, os colaboradores, eles davam o caminho, eles diziam a quem aquele codinome, por exemplo, se referia. Números de contas aleatórios, eles falavam que a conta da offshore tal, no país tal. Então, era muito útil para a investigação. E vale lembrar também que o Instituto da Colaboração Premiada, ele não é só voltado para a acusação e para a sociedade, ele é bom também para o réu, para o investigado, porque ele vai ter a sua pena reduzida, ele poderá até, em alguns casos, deixar de ser processado. E como o crime de corrupção é um crime onde é colocado na balança o risco, essa análise de risco, se a pessoa vai ser pega ou não, se vai ser presa ou não, agora sabendo-se que dificilmente serão presos, porque os grandes criminosos com poder econômico elevado vão contratar as melhores bancas de advogados, os quais, através de mecanismos legais, conseguem procrastinar, conseguem atrasar o feito, acaba resultando numa prescrição e não vão ser presos. Então, sabendo que não vão ser presos, por que eles vão colaborar? São muito poucos aqueles que colaboravam porque queriam mesmo limpar seu passado. Muitos falavam isso, que queriam passar uma borracha no que tinha acontecido, prestar contas para a família, mas é um percentual muito baixo em comparado com aqueles que procuravam as autoridades para fazer a colaboração, com medo de serem presos. E, procuradora, para nós fecharmos, há uma preocupação sua particular
com uma interrupção mais séria, de se passou tudo isso, muitos condenados começam a ter a reabilitação, já puderam voltar para casa, ainda que usando tornozeleira, essa questão da prisão em segunda instância, de ficar tudo como estava e a gente não conseguir avançar muito mais? Olha, há sim esse risco. Embora eu seja muito otimista e muito esperançosa, há esse risco, sim. Nós estamos vendo que os grandes poderes não estão passando sinais positivos de combate à corrupção. O que me garante que essas pessoas que estão reclusas domiciliarmente, como o ex-deputado Eduardo Cunha, irão retornar à prisão depois de passar a pandemia? Possivelmente eles vão criar novas teses jurídicas, dizendo que ficaram por tanto tempo em casa, que não fugiram, que não mudaram o endereço, nem poderiam fazer isso, mas vão trazer uma série de argumentos que é possível sim que os tribunais entendam que essas pessoas que permaneceram reclusas não devem voltar à prisão. E isso não é um bom exemplo que se passa para a sociedade. As pessoas ficaram muito insatisfeitas quando o ex-deputado Cunha, que é um ícone no que se refere a grandes corruptos, né, foi para casa. Então passa uma mensagem ruim. Então, por exemplo, a questão do pacote anticrime do ex-ministro Moro, tiveram algumas aprovações, mas as mais importantes não foram passadas, com a prisão em segunda instância, como elevar penas de crimes de corrupção. Então, assim, o panorama não está bom, o cenário não está positivo. Então, por isso que é muito importante que quem tem o maior poder é a sociedade, a população. Então, é muito necessário que permaneçam vigilantes, que permaneçam acompanhando os passos de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, e cobrando, por exemplo, de seus deputados que as reformas necessárias passem na Câmara. Perfeito, nós ouvimos Tamé Danelon, que é Procuradora Regional da República da 4ª Região e ex-coordenadora da Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo. Procuradora, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos.